Quem tem mais informações é você, meu querido Bruno Andrade. Sobre a situação do Botafogo, são informações que, quando estava conversando aqui no bastidor, no nosso grupo de pautas, chamam a atenção. O Botafogo está com problema de fazer pagamentos de premiação para os jogadores, pode perder atletas? E não só. O atraso maior e mais preocupante envolve FGTS, é uma colaboração também com o nosso produtor repórter, o Thiago Braga. Resumindo, o Botafogo, desde o ano passado, especialmente no começo do segundo semestre, não tem depositado, não tem pagado boa parte, ou no caso, totalidade do FGTS para boa parte dos jogadores, ou seja, já vão aí 8, 9 meses de dívidas com os jogadores em relação ao FGTS. E até por garantia, eu fui conversar com outras fontes, pessoas que trabalham dentro do futebol, para perceber se também atrasar 3 meses de FGTS dá garantia para que o jogador peça a rescisão de contrato através da justiça. E todas elas falaram que também, não é somente o contrato na carteira. Se você atrasa 3 meses de contrato, o jogador pode, se bem entender, entrar na justiça para poder pedir os seus direitos, para poder ficar livre no mercado. Tendo em vista, então, que boa parte dos jogadores do Botafogo hoje estão com mais de 3 meses de FGTS em dívida, em atraso, boa parte pode, se bem entender, pedir a rescisão de contrato, que seria um absurdo, ainda mais num clube que é organizado e gerido por uma SAF. Então esse é um ponto 1. É um clube que tem atrasos de FGTS com boa parte do elenco. Também tem atrasos em boa parte do elenco em relação a prêmio de assinatura, o famoso luvas. Por exemplo, o Adrielson, quando sai do estrangeiro, zagueiro, e volta para o Botafogo, volta para o Brasil, ele fechou um acordo para ter um prêmio de assinatura para além do salário. Esse prêmio de assinatura foi diluído no contrato e não foi pago até agora. O mesmo serve para o Marçal, lateral esquerdo, também serve para o Carlos Eduardo. Todos os jogadores que o Botafogo contratou no ano passado, que vieram de fora, vieram do exterior, o Botafogo fechou com eles, para além do salário, um prêmio de bonificação, um prêmio de assinatura, e diluiu no salário. Esse prêmio não foi pago para ninguém até agora. E isso, evidentemente, que não tem direito trabalhista depois para você pedir a rescisão de contrato. É só mais uma dívida que o Botafogo tem com esses jogadores. Então, FGTS em atraso, bônus, no caso, prêmio de assinatura em atraso. Há outros problemas que envolvem comissões de empresários que não receberam, intermediários que não receberam, e isso tem uma implicação muito forte, por exemplo, no futuro do Vitor Cuesta, o zagueiro argentino emprestado pelo Internacional até o fim do ano. O Bahia fez uma proposta de $500 mil pelo Cuesta, que pertence ao Inter, está emprestado ao Botafogo. O Botafogo tem a prioridade da compra, ou seja, se pagar os $500 mil, fica com o jogador. A grande questão é que, como o Botafogo deve dinheiro para os intermediários e para os empresários do Cuesta, eles não se sentem confiantes e seguros de permanecer com o Cuesta no Botafogo. Então, eles preferem uma negociação com o Bahia. Então, o Botafogo corre o risco de perder também o Cuesta por conta disso, porque o Botafogo também deve valores de comissões para alguns empresários. O Botafogo, se não conseguir a compra em definitivo do Cuesta, pelo menos recebe 10% desses $500 mil, no caso $50 mil pela venda do Cuesta, do Inter para o Bahia. Mas é basicamente isso. O Botafogo está com um festival de atrasos. E um ponto curioso, apesar de ser uma equipe, um clube muito bem organizado, ou supostamente muito bem organizado, o John Textor, esse na imagem aí, que é o investidor norte-americano que é o responsável pela SAD do Botafogo, daquilo que eu ouvi, muitos dos atrasos o John Textor tinha conhecimento. Bonificações, luvas. Só que uma coisa que me disseram, e que o John Textor não tinha conhecimento, ele não sabia do atraso do FGTS, que é o mais preocupante, porque pode ter essa onda de rescisões. E assim que ele soube disso, e soube isso essa semana, ele prometeu que vai fazer de tudo para pagar ainda em março esses atrasos e dar um pouco mais de segurança. E prometeu que parte desse dinheiro será usado por conta de uma parcela que ele vai conseguir antecipar da venda do Jefinho do Botafogo para o Lyon, 2 clubes, curiosamente, administrados pelo John Textor. Essa venda que deu bastante polêmica, inclusive, porque inicialmente foi anunciada como empréstimo e depois virou uma negociação definitiva. Informações importantes que o Bruno Andrade traz. E só um ponto. Eu, durante o programa, conversava e ficava olhando aqui para o computador, porque eu estou à espera de um posicionamento do Botafogo. Entrei em contato, justo ouvir os dois lados, perceber e confirmar
qual é o lado do Botafogo, o que eles confirmam, o que eles desmentem, o que eles aceitam ou não aceitam. Então, por enquanto, o Botafogo recebeu o meu comunicado, se prontificou a ir atrás e passar um pronunciamento, mas por enquanto não passou. Então, nós procuramos o Botafogo, mas o Botafogo ainda não se manifestou. Caso venha se manifestar, a gente fala disso amanhã, ou logo mais na matéria que vou publicar de forma mais completa no All Sport, no nosso blog Mercado da Bola, juntamente com o Thiago Braga. Perfeito, importante o registro também de procurar o Botafogo para trazer a sua versão dos fatos. O que a gente pode trazer aqui, em conjunto com o Andrade, inclusive, a gente conversou sobre isso aqui entre nós. Eu também tinha ouvido a respeito desses atrasos no Botafogo há algum tempo, só não sabia que tinha chegado a esse nível de até chegar no FGTS, porque é algo que é grave realmente. É porque, então, o Botafogo ele paga a carteira, ou seja, atrasa alguns dias, algumas semanas, mas paga. Nunca chega a ter 3 meses de atraso na carteira, que é a parte mais significativa do contrato dos jogadores, sinceramente. Então, o Botafogo atrasa vez ou outra. Por exemplo, se não pagou ainda, a informação que eu tive de manhã é que o salário de fevereiro, que era para ter sido pago até o dia 5 de março, não foi pago ainda. Hoje é dia 7. Até pode ter caído durante a nossa conversa aqui, mas basicamente isso. Já houve um atraso, por exemplo, de 2 dias. Isso na carteira, no salário maior. Esse o Botafogo tem conseguido, mesmo com um atraso pequeno ou outro, se manter fiel ao pagamento. O que está atrasado é FGTS, comissão, luvas, enfim, outros assuntos. Importante, então, o registro do Bruno Andrade junto com o Thiago Braga nessa parceria de apuração a respeito do Botafogo.